dizem que não estavam na hora em que eles estavam a praticar relações sexuais, dizem que não estavam porque na hora que estava a animar, quem é que responsabiliza estas parteiras? Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mostrar um debate aceso sobre os maus tratos nos hospitais públicos em Moçambique. O que aconteceu foi que um paciente que tinha sido operado em Maputo teve que repetir a operação na África do Sul e descobriu que tinha uma camiseta inteira dentro da sua barriga. Acompanhe os detalhes deste assunto e deixe os seus comentários. De tochas e que na verdade não nos leva a lado nenhum. Enquanto isto, temos pacientes que são, quer dizer, no meio de uma operação, esquece-se lá um pano de uso hospitalar dentro de um ser humano. Então é preciso perceber que estamos num Estado falido em termos de ideologia de Estado. Estamos diante de um Estado que já não tem agenda de governação e simplesmente temos que reconhecer que este país precisa de um restart. Mais do que nunca precisamos renovar a forma de fazer as coisas. Mas também é complicado diante de um país em que as mentes são compradas, ninguém quer falar de nada, todo mundo tem um preço. Estamos numa fase em que todo mundo tem um preço, estamos diante de um governo que compra tudo e todos a preço de banana e tu não vais conseguir dizer ao Estado o que o Estado tem que fazer, principalmente na área de saúde. Se olharmos para a área de saúde, temos aqui uma questão muito clara, os cartéis de medicamento de venda e compra, quem vende, quem disponibiliza, quem dispõe, quem traz o medicamento para poder manter a vida dos moçambicanos. A precariedade dos próprios hospitais, a má formação dos nossos enfermeiros e médicos, as reclamações dos médicos diante das gritantes revoltas de várias ordens, como, por exemplo, as recentes manifestações, as recentes questões que os médicos colocaram. E desta vez vai-se mais além, que a questão das reivindicações não são reivindicações por conta do salário somente, mas sim por causa da má qualidade, ou não há condições destes profissionais trabalharem num hospital que devia ter quase tudo para poder prover uma saúde estável num Estado de Direito e com aquilo que temos na Constituição da República, que a saúde é um direito que os moçambicanos gozam, e não temos esse direito, temos esse direito violado porque há um Estado ausente, e que se temos um Estado ausente, precisaríamos de pensar como moçambicanos o que é que realmente nós queremos. O Ministério da Saúde gera muito dinheiro, e é de lá onde existe uma elite que controla a venda e a compra de medicamentos em função daquilo que são os interesses daqueles que fazem o Estado. Então, é preciso pensarmos o que é que nós queremos. Se chegamos ao nível de médicos numa cirurgia, esquecermos um pano, quantas pessoas foram vítimas de tesouras, de algumas agulhas que foram deixadas, e hoje essas pessoas continuam tendo dores e não sabem por que estão a ter dores depois de uma cirurgia, depois de uma operação. É muita gente que pode estar numa situação igual, mas como não tem a sorte de poder recorrer a um hospital, a uma clínica, onde pode-se fazer uma reverificação da própria operação para descobrir as causas de algumas dores após a cirurgia, não tem como sabermos quantas pessoas têm sido vítimas destas coisas. Tem-se reportado muito essas cirurgias mal feitas que depois desenvolvem vários problemas de saúde. Tivemos recentemente um anúncio em direto em Moçambique Conselho de uma criança que foi operada mais de 17 vezes, quer dizer, e não se percebe como é que esta criança foi operada mais de 17 vezes e esta criança continua viva. Mas, Edson, nós vamos mesmo culpar ao Estado? É preciso compreender que não quem seria gera... um erro, se calhar, de alguns funcionários que são acolhidos pelo Estado? É assim, Vasco. Na saúde, temos várias questões de ordem. A primeira, a formação de médicos. Depois temos a questão da infraestrutura, que este médico, quando é formado, deve ser alocado para poder prestar um serviço ao cidadão de qualidade. Terceiro, temos a questão dos salários, que não são tão agradáveis para a classe que serve e gera vidas, que devia ser com muito respeito, o cuidado, e deviam ser bem pagos. Por isso que tens médicos, tens enfermeiros que trabalham no Estado e, em contrapartida, estão em clínicas privadas, onde sabem que vão ser remunerados de forma condigna. Automaticamente, tu vais levar um médico que devia prestar um serviço público de qualidade, vais lhe encontrar numa clínica privada, porque sabe que lá o patrão não vai lhe dever nem um mês, nem um centavo das horas extras. Então, é preciso dizer que o Estado ficou ausente, porque pegou neste ministério, em vez de olhar como uma base de resolução da saúde pública, começou a olhar para a saúde como um mero negócio em que cada um dos intervenientes, em função dos governos que vão movendo-se, fazem negócios de venda, compra, quem tem o direito de compra e venda. E tem mais, nesta disponibilização, nesta aquisição ou neste
prestar de serviço em que estes lobbies são feitos, não nos é dado medicamento de qualidade. O que acontece é que encontramos medicamentos genéricos e tu, quando vais ao hospital para comprar esse medicamento que equivale a 5 meticais, vais voltar a ter os mesmos sintomas porque a qualidade do medicamento não é aquele esperado. Temos problemas de saúde porque não há aqui uma prescrição com qualidade, porque há ausência de um Estado. Vamos direto ao ponto. Por que culparmos ao Estado de forma clara, só para termos uma ideia clara do que o Masingue quer dizer? A responsabilidade de garantir a saúde é do Estado. Este é o primeiro aspecto. Quem tem responsabilidade? Há pessoas que são confiadas para gerir a pasta de saúde. São pessoas confiadas por um governo e devem fazer de tudo para que estes contribuam para a melhoria da qualidade da saúde dos moçambicanos. Por isso que eu digo, é do Estado o garantir da saúde, é do Estado o garantir da boa medicação, é do Estado o garantir de uma educação ou de uma formação médica ou de enfermeiros para poder atender aquilo que são as necessidades de saúde dentro daquilo que é o Ministério da Saúde. Por isso que é um Ministério da Saúde que gera assuntos de saúde. E essas pessoas são pagas pelo erário público, pelos impostos moçambicanos, para prestarem saúde, para darem as suas vidas. Por isso que no lema do próprio Ministério da Saúde temos lá, o nosso valor é a vida. Se o nosso valor é a vida, por que hoje encontramos panos dentro de órgãos humanos? Temos pessoas aqui que foram reavaliadas e foram descobertas que haviam panos. Quer dizer, estamos a dizer que a formação de enfermeiro, a formação de médicos é tão ambígua e tem uma coisa muito crítica nesta formação de médicos. Vais ver que há uma determinada classe de cor que é dada a um privilégio de se fazer aos hospitais públicos como forma de gerir o ser humano como cobaias para depois irem servir aos hospitais públicos. O Vasco pode não saber, mas existe uma classe privilegiada na formação do médico, na formação do enfermeiro, que passa do hospital público simplesmente para fazer carreira e no fim do dia vai operar no hospital privado. E os nossos irmãos moçambicanos são usados como cobaias, como experimentos para determinados fins. E é por isso que tu tens pessoas que por vezes vais encontrar que esqueceram lá agulhas, esqueceram lá... Era possível. Como é que poderia ser possível que o Estado evitasse o esquecimento, se for isto, na verdade, de um pano no abdômen? Há um requisito para ser um médico, ou há um requisito para ser um profissional, seja de que área. O primeiro requisito é a responsabilização. O segundo é o entender que é um serviço de muita delicadeza e que a concentração de quem se faz a formação para lidar com a saúde pública deve ser exigida. Se olhares para os enfermeiros formados na década de 90, na década de 80, vais ver que são os que por muito tempo asseguraram o sistema de saúde. E hoje em dia, de 2000 para cá, o que nós temos assistido, temos jovens, adolescentes que estão a gerir a saúde e vais ver que no meio das salas de cirurgia, nas salas de triagem, são crianças abaixo de 20 anos. É preciso haver um respeito sobre a vida. Quem gera saúde deve ter primeiro a capacidade de poder compreender o estado emocional de quem é atendido. E depois, olhando para questões profissionais, a formação do médico deve ser de alta e extrema qualidade, que não existe aqui em Moçambique. O que nós temos aqui são lobbies de formação e se distribuem certificados e temos lá médicos, enfermeiros, temos ortopedistas e vais ver a essência da formação. Não temos centros técnicos que habilitam este mesmo formando a sua forma de fazer o próprio trabalho que é dado para fazer. Não temos salas de exames de preparo, não temos aqui meios adequados para poder lidar com a saúde. No Hospital Central não tem nada, aquilo é uma ruína que a qualquer momento pode cair. No Hospital de Xamanculo é uma ruína que a qualquer momento pode cair. No Hospital de Xamanculo é a mesma coisa, Chipamaniri, todos estes hospitais. Se vais à casa de banho, que é um lugar onde devia se prever a melhoria do mesmo doente, vais ver que esse doente vai tomar banho numa casa de banho, que não há meios de como esta pessoa fazer seu banho. Então, é muita coisa, a falta de sabão, a falta de alimentação, é muita coisa, Vasco, que o Ministério da Saúde vem arrastando problemas há mais de 30 anos e tem se tapado o sol a peneira. É tempo do atual governo, Vasco, colocar a mão na consciência e resolver os problemas da saúde de uma vez por todas. Não é falta de qualidade. A qualidade existe, mas o que nós temos agora é quantidade. Nós não precisamos de quantidade, precisamos de qualidade para poder melhorar a saúde do cidadão. Todas as vezes que você leva uma criança para o hospital,
há de perceber, Vasco, que vai lá tomar medicamentos genéricos, semana seguinte a mesma criança volta ao mesmo hospital, é prescrito o mesmo medicamento, sem lógica nenhuma, porque é um comprimento de uma agenda. E vais para aquilo que chamamos de farmácias privadas por fora, são essas farmácias que são injetados medicamentos, são comprados pelo Estado, porque as mesmas pessoas que geram medicamento público têm farmácias por fora. Então, é um grave problema que temos com a saúde. Vamos ouvir aqui. Sim, dava. Acompanhei, não quero fazer aqui um ataque pessoal também ao Massing, mas assim, primeiro temos que lamentar a situação, porque é uma situação que envolve uma vida, se calhar é um pai de família, é um filho de alguém, é um cidadão igual a nós, é um homem com todos os direitos, está a passar, nem quero imaginar a dor que deve estar a passar o paciente em questão. E pedir que tudo corra bem, e pedir a Deus que dê forças e o cidadão possa recuperar-se. Então, e depois também agradecer o comunicado apresentado pelo Ministério da Defesa, através do Hospital Militar, porque o Hospital Militar não faz parte do Ministério da Saúde. Preciso separarmos essas coisas. O Hospital Militar é do Comando, do Estado-Maior-General das FADEMOS, ou faz parte do Ministério da Defesa. Então, não é o hospital, não é o Ministério da Saúde que tutela os hospitais militares. Então, o comunicado, o Ministério da Defesa Nacional, através do Hospital Militar, reconhece, lamenta e diz que vai abrir uma investigação através de uma equipe multissetorial. Isso é de se louvar, temos que aplaudir a atitude do Ministério da Defesa. Por quê? Como dizias, Dava, se podemos partir para frente para penalizar o Estado. Temos requisitos, nós como advogados, juristas, para se aplicar uma penalização, temos requisitos para chegar-se à conclusão. Porque até agora, vi a narração do Massing, tudo que disse, outras coisas fazem sentido, outras coisas não fazem sentido. Mas quais? Pode dar exemplo? O que é que faz sentido e o que é que não faz sentido? É assim, o que não faz sentido? Falou-se de que hospitais estão em ruína, falou-se daqueles... Vou responder o seguinte. Há coisas que não fazem sentido, nós não podemos generalizar factos. Por exemplo, quando se diz que não atribuir certificados para médicos, então está a dizer que todos os médicos que nós temos aqui são incompetentes. Em um momento, o meu colega Massing defendia que a greve dos médicos era legítima. Então, mas o problema agora é este que nós temos agora. Não é verdade. Temos que respeitar as nossas instituições do ensino superior. Têm qualidade. Agora, se algumas pessoas têm dificuldade, assim também como nós todos fomos alunos, fomos estudantes, passamos em instituições de vários níveis, e nós tínhamos colegas também, alguns, mas isso não tem nada a ver. Para já é este assunto. Para o assunto em questão, Dava, o resultado que será obtido da equipe multissetorial será fundamental para se apurar, porque nós aqui são suposições. Se calhar aquele pano, de facto, pode não ter sido obtido lá no Hospital Central. Temos outra explicação. Se calhar passou do Hospital Militar, me refiro ao Hospital Militar, passou do Hospital Militar e, dada a gravidade da situação, dada a gravidade, podem ter embrulhado e mandado de imediato para fora do país. Então, por isso que nós temos que ter cautela para dizer que o Estado tem a culpa. Agora, se porventura houver ou existirem elementos e provas suficientes ou indícios que demonstram que tenha havido ou aquela cirurgia ou a suposta ocorreu no Hospital Central, Hospital Militar de Maputo, haverá inícios, sim, de responsabilização do Estado. Por quê? Nos termos da Constituição da República, me refiro do artigo 58, diz o seguinte: o Estado responde civilmente pela má atuação dos seus agentes, sem prejuízo de direito de regresso. O que é isto? Se ali o erro, de facto, não é do Hospital Militar, é daquele médico ou daquela equipe que participou naquela cirurgia delicada, por sinal, ainda não temos certeza, não temos certeza, por isso que o Hospital Militar ou o Ministério da Defesa vai meter uma equipe de investigação. Então, vai-se constatar que aquela equipe cometeu aquela negligência. Até pode ter sido dolo, pode ter uma intenção, pode ter havido intenção mesmo de prejudicar aquele cidadão. Então, é só o resultado, o inquérito, Então, depois dali, que poder-se-á mover uma ação no Tribunal Administrativo de responsabilidade civil extracontratual do Estado, na qual o Estado poderá ser condenado e aqueles cidadãos irão ser debitados nos seus ordenados salariais, porque para repor, para pagar aquele cidadão. Mas aqui temos que assumir que a responsabilidade é daqueles cidadãos. Isso no âmbito da responsabilidade civil administrativa.
Enquanto que na responsabilidade criminal, não há dúvidas aí que o Estado não tem nada a ver com aquela situação. Deixa-me só entender uma coisa. Aqui, atira a responsabilidade aos profissionais que estiveram lá. Exatamente. E aplaude a quem? Ao Ministério por ter regulamentado... Qual Ministério? Da Defesa Nacional. Ok. Porque o Ministério da Defesa Nacional é o Ministério que tutela os hospitais militares. Ok. Sim. Então, Logo, está a aplaudir ao Estado. Sim, aplaudir o Estado, porque Ok. essas atitudes nós temos que reconhecer, temos que louvar. Porque o Estado, a lamentar, demonstrou uma solidariedade à família. Depois vai abrir um inquérito, porque é função do Estado dar informação, porque nós como cidadãos, nós como povo, nos termos da Constituição, temos direito à informação. Então, como temos direito à informação, o Estado não pode dar uma informação precipitada. Não pode só dizer que não, reconhece a falha, não. Vão abrir uma equipe multissetorial. Essa equipe será composta, provavelmente, por pessoas da Defesa, pessoas do Ministério da Saúde, da Ordem dos Médicos, Ordem dos Advogados e diversos estados sociais, até sociedade civil, para chegarmos às conclusões que o que aconteceu de facto. Podemos aqui estar a basearmos isso. É verdade que correu na imprensa sul-africana, passou na SABC, mas temos que ter certeza que aquele paciente tenha dado entrada, pelo menos ter um registro. Se calhar são fatos que não podemos levantar. Então... Não, o Hospital Militar reconhece. Sim. Reconhece o paciente. Então, sim, a discussão, penso que não pode ser esta de... Talvez aquele deu entrada ou não, porque o hospital já reconhece. Reconhece, está bem. Mas talvez se tenham entulhado aquele pano, porque aquilo é grave. E depois, ali haverá uma responsabilidade criminal dos agentes públicos, dos servidores públicos, dos militares, médicos militares. Esses médicos militares que fizeram aquilo devem ser penalizados disciplinarmente e criminalmente, até serem expulsos. Okay. Mas há uma pergunta que eu quero fazer aqui antes de avançarmos com o Cigavalo, para depois abrirmos as linhas. Bom, diz que vamos aplaudir ao Ministério da Defesa, que por sinal o Ministério da Defesa representa o Estado. Sim. Então, em outras palavras, vamos aplaudir ao Estado por, de alguma forma, ter aberto um inquérito. É isto? É isso mesmo. Para, praticamente, fazer a investigação de um ato que até pode se consubstanciar em crime, que envolve o próprio Estado, de alguma forma, ou não? Pode envolver, não envolve, porque se consubstanciar-se em crime, por exemplo, a responsabilidade criminal é individual. Se for crime, vai ser daqueles agentes. Porque mas o Roberto teria dito que deveria ser responsabilidade do Estado. No âmbito administrativo, se percebermos assim, temos vários tipos de responsabilização. Temos responsabilidade civil, temos responsabilidade criminal e temos responsabilidade civil administrativa. Okay. Então, no âmbito de responsabilidade civil administrativa, mesmo que se prove que aqueles agentes agiram com dolo ou negligência, o Estado será condenado civilmente. Ok, é daí. Eu prefiro ficar por agora com esta responsabilização administrativa. Sim. Então, vou continuar a explicar. Sim. Nós temos um Estado que agora está a investigar um crime que está a ser associado a um Estado. Acha que isto é viável? Não deveria aqui se criar, por exemplo, uma comissão de inquérito independente que não envolvesse, se calhar, o Estado que está, de alguma forma, a ser colocada na parede devido a este acontecimento? Não, aquela equipe multissetorial que vai ser criada é independente. Eu gosto disso porque uma vez vou parafrasear a frase do juiz Nhatetima, juiz conselheiro é assim, por exemplo, Ministério Público é Estado, o Tribunal é Estado. Já imaginou se assuntos que envolvem o Tribunal Administrativo é Estado? O Estado é condenado, ali não haverá interferência. A equipe multissetorial que vai ser criada vai ser uma equipe autônoma, criada, composta pelas entidades públicas, por exemplo. Encabeçada pelo Estado. Pelo Ministério Público, nesse caso. Depois teremos os hospitais, que é o Hospital Militar, o Ministério da Saúde, a Ordem dos Médicos. Ali haverá transparência. Em momento algum, por exemplo, na responsabilidade civil administrativa, preciso aclarar aos telespectadores, o Estado não vai fugir à sua penalização. O Estado vai ser sim penalizado, mas quem vai suportar é aquele funcionário, porque ele vai ser debitado, tendo em conta que ele que agiu de má fé ou com dolo, ele que vai ter que ser debitado nos seus ordenamentos salariais. Por exemplo, se até a reforma, isso é de lei, porque se diz o Estado responde civilmente pela má atuação dos seus agentes, sem prejuízo do direito de regresso. O que é direito de regresso? Vai se retirar, o Estado vai, por exemplo, se o Estado vai pagar, condenar a família ao paciente, o Tribunal Administrativo vai condenar o Estado a pagar uma indenização de 5 milhões de meticais, por exemplo, a família ao paciente, à vítima nesse caso. O que vai fazer o Estado? Esse dinheiro vai retirar daquele funcionário que cometeu essa infração, até criminal.
Tem que retirar, porque este funcionário não pode manchar a imagem do Estado. Porque Ok, nosso Estado tudo tem bem. uma boa imagem. É assim dava. Nós temos que reconhecer. Então, há de haver. Temos muitos casos, não é o Ok. primeiro caso. Tudo bem. Mas só vou lhe dar um minuto, porque é tempo do Cigavalo. Sim. Eu queria fazer uma pergunta ao Aleluia. Em que hospital vai? Qual é que o hospital costuma ir? Público, até vou Você não vive em Moçambique. para o hospital Qual público. é o hospital? Qual é o hospital que tu usas para caso Pode de falar o emergência? nome? Sim, se estiver cá em Maputo, Hospital Central, Sim. ou mesmo hospitais, mesmo esses daqui da Soma Shield, de onde, se estiver lá em Tete, vou mesmo, até vou para aqueles hospitais como... Então, o teu discurso não condiz com a realidade deste país. É preciso que... eu até preferia discutir este tema com um alfazema do que com o próprio Aleluia, por uma questão muito simples. Os moçambicanos que nos assistem vão aos hospitais todos os dias e sabem muito bem o que é que estes hospitais oferecem. E os próprios enfermeiros, médicos, sabem muito bem o que é que o Estado também lhes oferece. Dizer que há questões jurídicas, mas aponte-me uma delas que já foram resolvidas. Quantas pessoas passaram por isto e foram indemnizadas pelo Estado? E quantas vítimas também? Você já acompanhou algum caso que teve desfecho? É preciso compreender uma coisa de uma vez por todas. É preciso chamar as coisas pelos seus próprios nomes. O moçambicano precisa de um hospital completamente organizado. E é preciso chamar a razão a quem governa para poder trazer soluções. Quando o Aleluia traz aqui questões jurídicas, estudamos direito aqui, a maioria. É preciso compreender que não estamos a tratar simplesmente de questões jurídicas. Estamos a falar de questões de técnica, falha técnica. De um médico devia ter um cuidado suficiente. Estamos a dizer que encontrou-se lá um pano. Não é uma agulha que por lapso pode ter ficado. Estamos a falar de um pano. Isso chama-se negligência profissional. E esse tipo de coisas não pode acontecer numa cirurgia desta natureza. Então, é preciso compreender que estamos aqui a debater um problema de saúde. E este elemento faz parte do problema de saúde. E não estamos aqui para transmitir um sentimento de repúdio a quem gera os hospitais e a quem faz este tipo de cirurgia. Tu não vais colocar um médico insatisfeito, sem salário, sem dinheiro, a fazer uma cirurgia delicada. Ok. É preciso compreender. Segura aí. Ok. Vana, vamos deixar o Quer Cigavalo. perguntar? Depois voltamos Sim, consigo, sim, por sim. favor. Tá Vamos, bem, tá bem. vamos deixar o Cigavalo, senão não teríamos chamado o Cigavalo, porque não faz sentido chamarmos, depois não lhe darmos aqui o tempo. Eu pude atentar com algum tipo de cuidado para a explanação de cada um dos meus colegas e respeito, mas devo confessar que à medida em que o meu colega Aleluia ia se estendendo e ia se ofertando a terminar, eu ia dizendo Aleluia que ele já está a terminar de se explanar. Porque há questões que nós precisamos atentar com cuidado e nós vamos compreender com algum tipo de delicadeza que não faz nenhum tipo de sentido, principalmente se nós formos falar de Moçambique. Quando nós aparecemos, evidentemente, a cutucar a certa medida quem de direito para que realmente acorde e sejam responsabilizados por todas estas atrocidades que têm estado a acontecer, nós não estamos a fazer porque temos alguma coisa contra o Estado moçambicano, nós não estamos a fazer porque não saudamos o governo da Sua Excelência Presidente da República, Chapo. Nós não estamos a fazer porque, a certa medida, não nos foi convidado a fazer parte destes fóruns pró-partidários. Nós estamos a fazer porque nós temos algum tipo de sensibilidade para com as causas do povo moçambicano a que nós fazemos parte. Porque, apesar de nós estarmos em rede nacional, precisamos entender que nós somos povo, precisamos entender que depois disso nós vamos aos bairros, precisamos entender que estes centros de saúde, estes hospitais, são os hospitais que nós usamos recorrentemente, porque infelizmente o nosso cabimento orçamental não permite termos algum tipo de tratamento na África do Sul, não permite nós termos algum tipo de tratamento em Malawi, não permite nós termos algum tipo de tratamento em Zimbábue. Então nos circunscrevemos a fazer advocacia para a melhoria dos nossos serviços de saúde, porque é este que nós confiamos, é este que os nossos filhos confiam, é este que, a certa medida, os nossos pais encarregados de educação, na verdade, vão abraçar. Daí esta necessidade de chamar a atenção a quem de direito para perceber com algum tipo de afinco e cuidado. Agora, indo direto ao assunto que me coloca. Aleluia. Quando é que este Estado já foi responsabilizado por alguma coisa aqui? Apresenta-me lá algum tipo de exemplo claro, já que você está na área de jurisdição até, de algum tipo de episódio em que nós já tivemos o Estado a ser responsabilizado por algum erro que tenha cometido. Querendo, pode lhe dar espaço dentro Não, eu em particular não quero muito me perder com aleluias. Prefiro permanecer no Osana, ok? E trazer aqui algum tipo de parecer. Agora, o que nós precisamos entender aqui é de quem é que responsabiliza o Estado quando as parteiras na maternidade
insultam as nossas irmãs, dizem que não estavam na hora em que eles estavam a praticar relações sexuais, dizem que não estavam porque na hora que estava a animar. Quem é que responsabiliza estas parteiras? Quem é que responsabiliza os enfermeiros, por exemplo, quando fazem uma prescrição médica que não condiz com o tipo de enfermidade que nós temos? Quem é que responsabiliza? Quem é que responsabiliza os hospitais públicos quando não têm medicamentos nas farmácias, quando deviam ter? Quando não têm até gesso para, na verdade, a suportar o seu povo? Quem é que responsabiliza? Quem é que questiona? Aleluia! Vocês que estão no ramo de direito, qual de vocês se oferta, evidentemente, a olhar com sensibilidade esta questão e a entender que é um problema crasso, à medida em que é direito, atenção, é obrigação, atenção, é dever do Estado garantir a provisão das necessidades fundamentais, das quais os serviços de saúde fazem parte. E quando nós falamos de serviços de saúde, tem que ser serviços de saúde minimamente aceitáveis. O povo moçambicano não está a pedir a mesma qualidade norte-americana. O povo moçambicano, ainda que merecendo, não está a solicitar que vocês olhem para os padrões europeus. Não é isto que nós estamos a solicitar. Nós estamos a solicitar que minimamente vocês consigam curar uma malária, minimamente vocês consigam suportar aqueles irmãos que estão enfermos e a padecer, evidentemente, a fazer tratamento de HIV e SIDA, que vocês consigam responder, pelo menos, a dores de cabeça com paracetamol, mas é um problema grave quando vais ao hospital e nem paracetamol tens para dar ao povo moçambicano. Isto é um insulto, dava, aleluia, mas sim, é o povo moçambicano. Então, é a partir daí que, de forma sensível e empática, nós precisamos nos oferecer a analisar. Nós não podemos, sob perspectiva alguma, inflamados, cheios de ego, cheios de arrogância e prepotência, cheios de manuais de direito, vir aqui em televisão e julgar que é esta a realidade que se está a viver. Nós precisamos entender qual é a real problemática do povo moçambicano. E a real problemática do povo moçambicano é que tem origem. Nós precisamos contextualizar aqui como é que está atualmente os nossos serviços de saúde, independentemente se estes serviços nos são ofertados pelo Ministério da Saúde, independentemente se esses serviços nos são ofertados pelo Ministério da Defesa. O mais importante é que é tudo Estado. Não estamos a interessar qual é a fonte. O interesse aqui é discutir que é tudo Estado, que devia, certa medida, garantir, até porque há privilégios no hospital militar. Você sabia, Dava, que não é qualquer cidadão que tem acesso ao hospital militar? Era suposto que no hospital militar os serviços fossem mais aguçados. Era suposto que no hospital militar os serviços fossem com um pouco mais de cuidado, de qualidade acentuada. E quando nós olhamos que esta realidade está a acontecer no hospital militar, então o que se dizer dos nossos centros de saúde? O que se dizer do nosso hospital de Mavalane? O que se dizer de José Macam? O que é que nós podemos dizer do Hospital Central? Esta é a questão. Há muitas pessoas, então, podemos afirmar categoricamente que este não é um caso que tenha que se analisar de forma isolada. Este é um caso que, se nós formos analisar com cuidado, só está à tona porque se descobriu. E atenção, só porque a África do Sul é que reportou. Porque se não houvesse uma reportagem da África do Sul a queixar sobre este caso, eu acredito que a mídia moçambicana não fosse dar nenhum tipo de atenção e relevância a este caso. Mas, Sigaval, por que, por exemplo, não aplaudirmos ao Estado, conforme diz o Aleluia? Nós vamos aplaudir o Estado por quê? Por que eu tenho que aplaudir a si por estar às 21 horas aqui para fazer o seu trabalho? O que é que há de tão impressionante aí? Esta pergunta... Mas não dá exemplo de mim. Não, mas tem que ficar claro. Não dá exemplo de mim. O que é que há de tão extraordinário? Dá exemplo de Aleluia. O Estado tem a responsabilidade e o direito é do povo de merecer serviços de saúde de qualidade. É da responsabilidade do Estado garantir a provisão destes serviços. Mas, infelizmente, tem-se constatado que é preciso entender aqui, quando se falava, aleluia, da formação do pessoal de saúde, é uma realidade incontornável. Eu não concordo, Dava, que nós tenhamos que formar um profissional de saúde em 2 anos, 3 anos. Eu não concordo. Você está a lidar com a vida, a Constituição da República Moçambicana e qualquer outro instrumento jurídico vai te dizer que o direito fundamental que nós precisamos priorizar é o direito à vida. Significa que nós não podemos brincar com a saúde das pessoas. E você vai perceber uma coisa. Eu tenho agora uma irmã que está a fazer a formação em saúde. E ela tem estado a me reportar que há problemas básicos quando vai fazer estágio.
Porque tu não tens os objetos propícios que devem ser usados para fazer um determinado procedimento. Tu não tens luvas, tu tens problemas no hospital. Atenção, ouve, Dava, no Hospital Central de Nampula, tu tens problemas de raio-x. Não tem, eles fazem raio-x com celular. Você encontra os resultados do seu raio-x com celular. Você tem que entender que isto é um problema grave. Estamos a falar de saúde das pessoas. É aqui onde o governo de Moçambique tem, a certa medida, que agravar a sua atenção. Significa melhorar os serviços, é garantir motivação por parte dos profissionais de saúde. Okay. Estes profissionais andam desmotivados. Estes profissionais andam, por exemplo, sem se alimentar durante muito tempo. Estes profissionais trabalham horas e horas e não têm nenhum tipo de direito a horas extras. Estes profissionais têm os seus salários a demorar. Estes profissionais não têm material técnico para exercer a sua função. Todas estas questões, quando conjugadas, vamos perceber que vão gerar algum tipo de frustração. E esta frustração, quem vai pagar é o povo moçambicano. Okay. E o povo moçambicano paga como? Quando numa operação que devia ser feita com cuidado, esquecem, por exemplo, o pano, esquecem a agulha, esquecem de te fechar como deve ser, e você vai ter que voltar recorrentemente até dizer, epa, já infeccionou esta ferida e aqui já não há como, é só aguardar a morte. E é isto que está a acontecer com o nosso Estado. Sigaval, aleluia. Há algumas perguntas que foram feitas para si, meu caro. Uma delas é trazer um exemplo de uma das vezes que houve alguma solução ou alguma responsabilização por parte do Estado perante alguns desmandos. Fica à vontade de exemplo. Permita-me saudar de forma especial Egídio Vaz, está a acompanhar o programa. Muito boa noite, mano, para si. Vamos. É assim, Dava, em relação a exemplos, são vários casos. É verdade que os casos, quando ocorrem, começando daí, vão ao tribunal, quando há resultados, as vítimas não têm o hábito de vir reportar que tiveram benefícios. Eu mesmo, como advogado, já tive vários casos em que o Estado foi condenado. De várias formas, quer até em processos civis. Vários casos. Okay. E então, em outras palavras, as responsabilizações do Estado não são conhecidas porque as vítimas não reportam. Exatamente, porque o Estado é condenado, quer no Tribunal Administrativo e mesmo nos tribunais judiciais, quando são aqueles casos que envolvem a responsabilidade civil no judicial. O Estado já tivemos vários casos em que o Estado foi condenado, e é condenado, o assunto fica. Só que o que acontece? Muitas das vezes, não estou aqui a menosprezar ou a desprezar o povo, né? Muitas das vezes as pessoas, é característico, é psicológico. Após terem um benefício ou terem uma sentença favorável, ter uma indemnização, eles recebem e ficam assim, e não informam. E vou dar um caso muito antigo, se calhar nós éramos mais jovens, né, mas reportou-se, de um miúdo que foi baleado numa das manifestações, o Estado foi condenado a pagar. Então, aquela situação é normal. Agora, eu quero responder a um outro ponto levantado tanto pelo Massing e o Sigaval, é o seguinte, parece que estamos a misturar duas coisas. Eu, ao aplaudir a resposta oportuna do Ministério da Defesa, que tutela os hospitais militares nesse país, é mesmo porque o hospital lamentou e vai abrir o inquérito. Porque nós não podemos correr. Tivemos uma informação, correr. É proibido. Tem que haver certeza jurídica, bases sólidas, para se aferir a veracidade. Quem é culpado, como deve-se agir, para se responsabilizar aqueles funcionários, os supostos funcionários que agiram à margem da lei, e o Ministério Público poder responder criminalmente, porque pode haver algum crime, pelo menos há um crime de negligência. O Ministério Público para penalizar. E também o próprio Ministério da Defesa até expulsar esses servidores públicos que estão a manchar a imagem do Estado. Agora, há um fato em comum. Estamos a misturar duas coisas. Corrupção dos agentes da saúde. Não podemos misturar com corrupção dos agentes da saúde com o Estado. O Estado é contra a corrupção. O governo moçambicano é alérgico à corrupção. É contra a corrupção. É só ver todas as medidas. É normal que um certo homem pratique corrupção individual, vai ser responsabilizado. Agora, vimos o Sigaval falou que nossas mães, nossas mamãs, nossas irmãs são maltratadas pelas parteiras. É má conduta dessa parteira. Nós não podemos dizer que é o Estado, porque é assim que ele tiver conhecimento, que faça uma informação, que escreva, que denuncie a seu superior hierárquico, quer o diretor do hospital, quer o diretor da saúde, até o ministro já reportaram várias vezes que servidores da saúde foram demitidas ou expulsas por causa dessas situações. Então, quanto a isso, e depois, outro dado que o Massing levantou, disse o seguinte,
temos um cidadão que mal foi pago. Então está a dizer o seguinte, o cidadão, se é mal pago ou tem um salário injusto da função pública, que ele jurou prestar serviço àquela entidade, porque quando nós, ou um cidadão que admite exercer uma certa função no Estado, presta um juramento, que presta jurar fielmente e servir e gastar todas as suas energias. Então, ele está a oferecer um salário de acordo com a sua capacitação. Que, vou dar um exemplo, um médico que recebe 80 mil meticais pelo trabalho dele, que ele, quando foi assinar o contrato, sabia que o valor é 80 mil meticais, está a dizer que este médico tem que vingar-se ou tem que maltratar o povo moçambicano porque o salário é pouco. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, isso não justifica. E outro dado, questão do... Vamos ir ao intervalo. Quer dizer, fica a parecer que o Aleluia é advogado do Estado. Não pode, em nenhum momento, criticar o Estado por estar a prestar mau serviço. E também fico duvidoso, quer dizer, fico cético quando o Egídio Vaz te elogia, porque mostra aqui uma tendência de alguma linhagem, então faz sentido. Pontos. É por isso que eu digo, não se gera um Estado com mentes comparados. Mas e se o Egídio Vaz elogiasse o Massinque, qual é o problema? Dificilmente o Egídio faria isso. Mas qual é o problema de Egídio Vaz? Dificilmente faria isso. Qual é o problema de Egídio Vaz? Dificilmente faria isso porque não está em condições de criticar o Estado. Nunca ouvi o Egídio. Tá bem, mas qual é o problema de Egídio Vaz? É simples. Elogiar É uma questão muito simples. É errante dizer que o Aleluia está certo no que ele estava a dizer e ter um Egídio a aplaudir. Não é concebível isso acontecer, porque o Sigaval narrou aqui questões de várias ordens com juízo e com perfeição. Não vi o Vaz a lançar um elogio. Eu até quero acreditar que o que fez com que o Egídio entrasse foi mais porque o Sigaval esteve a narrar alguma coisa. Então, é preciso perceber que algumas coisas, quando se falam, têm uma tendência de proteger algo que não se protege. Há um Estado que precisa estar presente na vida do cidadão e o Aleluia tem que perceber que o Estado está ausente por muitos anos e as pessoas estão a morrer nos hospitais por falta de medicamento, infraestruturas. Não se dorme em camas, não tem camas nos hospitais para atender aquilo que é necessidade do povo. Então, é preciso sermos conscientes, quando tratamos de assuntos de saúde, principalmente, numa questão exata em que uma mídia sul-africana nos despoleta aqui questões de um pano dentro do corpo do ser humano. Quer dizer, isso já é um problema grave. Além dos outros problemas existentes, estamos a falar da má qualidade da própria saúde que o Estado oferece, estamos a falar de uma pessoa que foi revista e encontrado um pano, tecido tóxico, com capacidade de inflamar e criar outras doenças dentro deste ser humano. Então, é preciso sermos coerentes. Não tenho nada contra o Egídio Vaz, é um indivíduo que eu já fiz debates com ele, mas neste momento, dizer que o Aleluia está em coerência com o que estamos a discutir é grave. Por quê? Porque estamos a discutir um problema sério de saúde em que todos nós somos vítimas, a não ser que o Sigaval, o próprio Aleluia, não recorram aos hospitais públicos para terem os seus problemas de saúde atendidos. Eu vou ao hospital, por exemplo, de Intravela, da T3, para poder ter esse socorro médico. E se chego lá e encontro questões desta natureza, eu tenho que ressentir-me daquilo que estamos a viver. Por isso que, neste âmbito, prefiro que a gente diga ao Estado o que deve fazer, não elogiar o Ministério da Defesa por ter emitido um comunicado, que é um dever, e além de ser um dever, devia ter feito um comunicado de imprensa, chamar a imprensa. Eu não vi a mídia a ir atrás desse assunto. Eu não vi nada do que a estrutura do Ministério da Saúde a se posicionar diante deste problema que é grave. Estamos a dizer que, além de fronteiras, estamos a ser conotados como instrumento de saúde mal trabalhado. É preciso termos muita atenção que é um marketing mal feito. Nós saímos mal na fotografia e temos que nos refazer. Vasco, o problema de saúde é grave. E é ok, enquanto fala 84030330, vamos ligar e vamos opinar. Porque temos pessoas que não têm sensibilidade do que acontece nos hospitais. Eu acho que se o Aleluia sair amanhã, eu te dou esse convite, podemos ir juntos aqui à pediatria, ir para uma das zonas de acampamento dos doentes, vais perceber que há péssimas condições. Um doente que acaba de entrar com um acidente pode ser misturado com um doente gravemente ferido, quer dizer, com várias doenças patológicas. E não se percebe como é que essas doenças são contagiadas, porque as pessoas são aglomeradas com diferentes patologias de doenças. Então, é preciso perceber que é um assunto que deve ser tratado a nível nacional. Precisamos de sentar todos e discutir como é que vamos reestruturar a saúde em Moçambique e levar o governo do dia a fazer uma reflexão mais aprofundada. Estamos aqui a lançar farpas sobre factos reais, estaremos a insultar aquela mamã que vai ter que acordar às 5
e voltar para casa às 15, porque a fila é longa e não há médicos, não há enfermeiros para poder resolver os problemas da saúde. 8-4. O grande erro é quando nós aqui estamos a associar o Estado para esta situação. Acredito que mesmo o painel que está a criticar o Estado, quando fica doente, vai ao hospital público. Temos médico de qualidade, temos médicos moçambicanos que dão a vida com todos os riscos que eles podem ter, com toda a péssima qualidade que se diz ter de trabalho, dão a vida para salvar vidas. Pois. Então, se não estamos aqui a generalizar... Resumo, meu caro, temos que deixar o espaço também para outros. Ótimo, então eu acho que também não fica bem vir aqui gritar, parece que ele tem razão, gritar, não faz sentido, está de parabéns. E fala-se aqui de corrupção para terminar. O Dr. Massing, na campanha do presidente Chávez, ele desafiou a todo mundo a pesquisar se ele tinha algum rabo preso com a corrupção. Até hoje, nenhum jornalista veio à tona para dizer que o Daniel Chávez tem alguma ligação com a corrupção. Isso quer mostrar que é o presidente mais limpo e mais íntegro que nós temos neste país. Obrigado. Boa noite. Ok, obrigado. Mas devia ter tido resposta. Não, ele tem razão. Qual é a razão? Permita-me, eu já havia solicitado. Primeiro é triste você ver que pessoas como Egídio Vaz têm discípulos. Ok, eu percebo que o que quer falar vai levar se calhar mais alguns segundos. Para poder ficar à vontade, eu só peço só uns minutinhos, temos indicação de alguém ali. Ora viva, boa noite. Sim, boa noite. Opa, estou feliz porque ouvi uma voz feminina há dias, venhamos aqui pedindo. Tudo bem? Bem, na graça de Deus, não sei como está. Graças a Deus bem. Seu nome, de onde é que nos fala? Vou falar agora no anonimato. Ok. Sim. É assim, eu estou a acompanhar o programa. Eu sinto muito quando vejo o caríssimo da camisa xadrez, não sei qual é o nome dele, acho que é... Quando vem quem? No painel, né? Exatamente, que está na tela agora, a defender coisas que ele não sabe. Sabe, nós que somos o povo, que passamos necessidade, quando vamos para o hospital, somos mal atendidos. Eu não sei esses lambotas o que fazem, o que ganham com isso. O povo está a sofrer. Isso é uma realidade. Nós vamos para o hospital à procura do atendimento, chegamos lá, não há medicamento. Eu estou gestante, sempre vou para o hospital. Vou lá consulta pré-natal, chega a hora de dar os comprimidos, não é sanferoso no hospital. Dizem, vai comprar na farmácia de fora. Isso é um absurdo, um centro de saúde não ter sanferoso. Então, vamos deixar tampar o sol pela peneira. As coisas não estão boas, o país não está bom. Não está a passar nada. Até hoje, os 60 dias, 100 anos de governação desse novo presidente, não estamos a ver nada. As coisas estão a piorar, as coisas estão a subir. Em vez de resolver a situação do povo, ficam aí os lambibotas a defender coisas que não sabem. Muito obrigada. A continuação de uma boa noite. Obrigado, foi um prazer. Talvez dava. A telespectadora tem razão. Temos que... Tem razão quando diz que ela me botas? Não, é a opinião dela. Tem razão em usar um direito que é dela, que é o direito fundamental à liberdade de expressão. Só que às vezes ela não pode basear-se em ideias populistas, né? O que eu ouvi dizer? Eu gostei do primeiro telespectador, foi o telespectador mais lúcido, deu para entender que é um telespectador que tem muita ciência. E para além de ter muita ciência, é assim, nós estamos a discutir assuntos sérios. Por exemplo, ela falou de sem governação do presidente Chapo. Nesse assunto do acidente, não tem nada a ver porque eu já falo, não tem nada a ver com os 100 dias de governação. E depois, há um outro assunto. Parece que os colegas estão a misturar corrupção de agentes da saúde. Ok. Não tem nada a ver com... Sim, é por causa disso mesmo. Ok, peço só um minuto. Eu vou dar-vos a palavra. Mauro, é possível ouvirmos mais um telespectador? Depois voltamos com o Cigaval. Boa noite. Sim, boa noite. Hoje é um dia de sorte. Boa noite. Seu nome? Graça. Graça, que bom. Graça, de onde é que nos acompanha? E com quem gostava de conversar aqui no painel ou que comentários gostava de deixar ficar? Eu queria contar mais ou menos uma história. Seja um pouco breve. Muito rápido. Ok. Os nossos hospitais não estão bons.
Eu própria tive um problema. Eu fui operada ao útero. Não sei o que esqueceram dentro do meu útero. Eu quase que ia morrendo. A médica até hoje não me soube explicar. E, por incrível que pareça, quando fui para a África do Sul, lá na África do Sul disseram que eu ainda tinha útero. Mas eu aqui fui operada ao útero. Está a perceber? Tiraram o útero, aqui em Moçambique, como a médica bem dizia, mas quando cheguei à África do Sul, o útero estava lá. Tive que fazer uma outra operação na África do Sul. Este é um assunto. Outro assunto, tive uma amiga que foi diagnosticada com cancro da mama aqui em Moçambique. Fizeram até a biópsia e tudo. Eu levei ela para a África do Sul, chegaram lá e disseram que ela não tinha cancro da mama. Então, resumindo, para dizer que os nossos hospitais aqui, e tenho muitas histórias, eu tenho um grupo do WhatsApp de mulheres ou de pessoas com cancro, porque eu tenho cancro da mama, que estou a ser tratada na África do Sul, ou fui tratada, ou continuo lá. E para dizer que os nossos hospitais em Moçambique é para esquecer. Se tu vais ao hospital aqui em Moçambique, prepara o teu caixão. Tens que ter muita sorte para teres um médico que seja um médico amigo, que te abra os olhos e que diga, sai daqui, vai para a África do Sul, ou faz isto, faz aquilo. Se não for assim, esquece. Eu ia morrendo, porque a médica esqueceu alguma coisa dentro de mim, quando me fez a operação do útero, e ela até hoje nunca me disse o que foi, porque tive que voltar à sala das operações antes de fazer 24 horas. Eu ia morrendo. Pois. Ela só me dizia desculpas, percebeu? Então, para dizer que eu gosto muito de Cigaval, é um miúdo 5 estrelas, que sabe o que diz. O outro senhor, não conheço-lo muito bem, mas também... Chama-se Edson Massingo. O senhor aqui é Edson Massingo. O homem aqui, de óculos. Não o Lambe-Botas, estou a falar do outro. Porque aí, ao lado do apresentador, tem o Lambe-Botas. Eu acho que os Lambe-Botas têm que parar. Sim, o homem do casaco azul e o Cigaval, 5 estrelas. O senhor de camisa azul a riscas é um lambe-botas. Egídio Vaz, nem falo mais, nem falo dele, porque é uma vergonha para o nosso país. Eu não sei, olha, eu tenho 54 anos. Eu olho para esse moço de camisa, o lambe-botas, um jovem. Como é que eles não conseguem lutar por esse país? E como é que os nossos presidentes vão melhorar se tem miúdos que são lambe-botas? Não é possível. Desculpa. E obrigada por terem dado esse espaço. Minha querida, estávamos com o Cigaval. É assim, primeiro devo agradecer ao povo moçambicano uma vez mais. Eu tenho estado a ser muito abençoado, tenho estado a encontrar pessoas que realmente têm estado a saudar o trabalho que tem estado a ser feito. Mas nós não fazemos este trabalho para receber hosanas, nós estamos aqui amando de Deus, é para que Deus seja glorificado no final do dia, honra e glória a Ele. Todo o resto é teatro. O que você precisa entender, Dava, é que há um propósito específico, há um grupo de jovens a ser treinado para debochar das necessidades do povo moçambicano, das dificuldades do povo moçambicano, e estes grupos, melhor dizer, este grupo talvez tenham como facilitador e formador o próprio Egídio Vaz. A maior parte desses miúdos que vêm para cá defender interesses meramente individuais são miúdos que são saudados no final do dia pelo Egídio Vaz. Eu não tenho medo de dizer isto. E tem geralmente a mesma característica. Você vai perceber que são pessoas que fingem insensibilidade para com as coisas do povo, são pessoas que fingem cegueira para com aquilo que realmente é visível. Não é alguma coisa que está escondido. Todos nós conseguimos vislumbrar. São pessoas que, a certa medida, desrespeitam o povo moçambicano. Um exemplo concreto é esta mãe, que está com 54 anos de idade, a lutar pela saúde, a lutar pela vida, e nós estamos a afirmar categoricamente que é preciso que o país melhore as suas condições de vida. É assim, Dava, o que tem que ficar claro aqui, e eu reitero, é que nós não estamos interessados em criticar o governo da Sua Excelência Presidente da República. Se o governo da Sua Excelência Presidente da República, Chapo, proceder com aquilo que realmente é necessário, que é responder
às necessidades fundamentais do povo moçambicano, responder à questão da educação, responder à questão da infraestrutura, responder à questão da habitação, responder à questão de saúde, responder à questão da alimentação, que é crucial a nível deste país, você há de ver que não vai, sob perspectiva alguma, ter algum tipo de questionamento. Porque eu volto a te dizer, Chissano foi presidente da Frelimo, não foi da oposição. Chissano foi presidente da Frelimo. Mas o que nós precisamos questionar é, havia, a certa medida, algum tipo de, vamos lá dizer, agitação por parte do povo, a quando do governo, por exemplo, do Chissano? Mas o governo de Chissano não foi perfeito. Houve falhas, assim, evidentes, que nós podemos aqui provar. Agora, o que tem que ficar claro aqui é que eu, em particular, tinha como das minhas palavras favoritas na igreja a palavra aleluia. E tenho estado a ver esta palavra hipotecada, comprometida, com um jovem que se está a ofertar ao pecado. E tenho como provar. A Bíblia é clara que diz que quem mente, ele associa-se ao diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E este jovem está aqui a apregoar mentiras. Eu não tenho problemas em dizer isto em rede nacional. Ainda que vocês digam, Ivandro não está a respeitar a opinião do outro. Respeito, mas é mentira. O fato de eu respeitar não muda a ideia de que é mentira o que este jovem está aqui a ensinar em rede nacional. E o que ele tem que entender é que é perigoso vir com todas estas profanações e mentiras a dizer em rede nacional, porque nós não sabemos quem é que está a acompanhar-nos neste exato momento. Tu tens crianças que não sabem fazer o filtro, não têm a capacidade de filtrar a informação que recebem, então vão receber isto como um dogma, como alguma coisa que é um tio da televisão que disse e vão acreditar. Agora, venha comigo aqui. A primeira coisa que eu precisava dizer é que quem é que faz o recrutamento destes profissionais que estão nessas instituições públicas? Quando lançam, evidentemente, as vagas, dizem que quem está a recrutar é o Estado. Quem paga estes profissionais de saúde é o Estado. Significa que dentro do orçamento geral do Estado tem um valor canalizado para cobrir as despesas administrativas deste pessoal. Tem um valor canalizado para cobrir o salário destes profissionais. Estes profissionais, eles não recebem de ONGs. Existem projetos específicos que vão ser implementados a nível dos hospitais e há profissionais que trabalham nestes projetos, mas não estão vinculados ao Estado. O que nós estamos a dizer, caro aleluia, é que os profissionais de saúde que estão no hospital, e nós podemos até abrir um desafio, podem ligar enfermeiros e médicos e profissionais de saúde agora a te dizer que estes problemas são reais. A questão aqui que nós precisamos entender, Dava, é que não podemos fazer vista grossa a isto. 2 elementos importantes. Primeiro é a falta de protocolos rigorosos. Sim. É importante deixar claro que é preciso que o hospital comece a observar protocolos rigorosos. Haja supervisão institucional, porque percebe-se aqui que há déficit, está doente. E é importante também que a formação seja adequada, porque está a se perceber que estes problemas podem ser evitados. Agora, quem são os profissionais de saúde de hoje, Davi? Os profissionais de saúde de hoje são muitas vezes jovens que, na verdade, não tinham um sonho de seguir a questão da área de saúde. São jovens que queriam, a certa medida, seguir uma outra área, mas quando viram que se frustraram naquelas áreas e viram a medicina ou a área de saúde como opção, estão lá, não fazem, a maior parte desses, atenção, há uns como o meu pai está na área de saúde, eu tenho a honra de dizer isto, que é dos melhores profissionais da área de saúde que você alguma vez pode encontrar. O meu pai, de todos os distritos em que passou, as pessoas aplaudiam pela entrega abnegada ao seu trabalho, pelo profissionalismo rigoroso, por valorizar a saúde e por ter sensibilidade para com as coisas que são do povo. Pois. A Bíblia diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a maior parte destas atrocidades que acontecem nos hospitais é porque o amor de muitos tem estado a esfriar. Ok, é porque obrigado. muitos têm estado a ser insensíveis. Tem que ficar claro. Melhor, aleluia, era suposto que ninguém mais falasse, mesmo por causa do nosso tempo, mas pelo facto de se ter mencionado o seu nome, nos termos em que se mencionou, eu vou lhe dar o tempo, mas vou pedir para que não esgote. Dava. É assim, eu gostei daquele primeiro testador, que não é se falando muito que se ganha razão. Eu respeito a opinião adversa. Os colegas têm sua opinião, mas é uma opinião populista. Eu gostei quando disse dogma. Muitas das vezes nós transmitimos dogmas para aquela população que está lá, porque muitas das vezes poderia ser dogma errado, quando se apresenta um ponto injustificável. Estamos a falar de hospital militar, não hospital público, primeiro ponto. Depois, isto não tem nada a ver com o presidente Chapo. É assunto de um grupo de funcionários da saúde que provavelmente
cometeram umas falhas. É por isso que temos que saudar. E se saudar aquele Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, por ter emitido prontamente aquele comunicado. E em relação aos colegas, não atacar tanto o Egídio Vaz. Egídio Vaz é um académico, uma pessoa que... Sem estar aqui, ele não tem direito a contraditório. Mas é a opinião deles, não vou deixar. Mas temos que saber dizer o seguinte, que o mau atendimento nos hospitais não tem nada a ver com o Estado, tem a ver com funcionários de má conduta que merecem ser penalizados. Funcionários do Estado. Do Estado. Não tem nada a ver com o Estado, mesmo sendo individual. Funcionários do Estado. Porque eu já disse e repito, o nosso Estado, principalmente o governo que nós temos no Moçambique, que é um governo sabiamente dirigido pelo presidente Daniel Chapo, que é um advogado, e ele é contra essas más condutas, é contra a má atuação dos enfermeiros. Agora, esse assunto, vamos ter calma. Em relação também, vamos ter muita paciência. Vamos deixar que a equipe multissetorial nos Posso dizer responda. alguma coisa? Obrigado, aleluia. Massing, Mauro, só peço um minuto para o Massing. Vamos, um minuto só. É muito simples o que eu quero dizer. Um minuto só. Sigaval, estás de parabéns. Tiraste mais palavras. Esta semana toda eu vinha me debatendo e eu escrevi um artigo no jornal Evidência sobre os perigos do lambibotismo e das compras de mente. Nesta altura, neste exato momento, o governo de Chapo está a pagar mentes intelectuais, académicos, para suavizar a sua governação. Então, as próximas gerações nas academias vai ser uma lástima enorme. Então, é preciso que tu continues a fazer isso com muita mestria. Obrigado, Ivandro Sigaval. Obrigado, Roberto Aleluia.